Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa Aprendendo a Orar comigo, pastor Wendel Costa. Muito bem, estamos falando sobre jejum e hoje é o nosso segundo episódio, onde eu vou falar, vou explicar um pouco mais sobre esse tema que muitas pessoas já me perguntaram, muitas pessoas já vieram me questionar sobre os motivos. Que tipo de motivos nós podemos apresentar ao Senhor, que tipos de jejuns existem, e eu quero explicar um pouco sobre esse tema. Então seja bem-vindo e continue aqui conosco, assista esse vídeo para que você possa aprender. Bem-vindo de volta ao nosso programa e eu quero dar continuidade ao nosso tema sobre jejum. Hoje eu quero falar sobre o jejum parcial. No vídeo passado eu expliquei um pouco sobre jejum, o que significa o jejum biblicamente falando. Nós vimos que o jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos e pode haver abstenção de líquidos ou não, certo? E eu quero falar hoje sobre o jejum parcial. O que é o jejum parcial? O jejum parcial é quando você se abstém em parte de guloseimas, de coisas, de certos tipos de alimento, por exemplo, carne. Algumas pessoas jejuam chocolate, café, etc. Esse é o jejum parcial. Quero mostrar a você agora aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, o quão poderosa pode ser a resposta desse jejum. Aqui em Daniel capítulo 1, temos o caso de Daniel e seus amigos que pediram ao eunuco responsável pela alimentação deles, eles pediram para não se alimentar com as iguarias do rei e pediram para que pudessem se alimentar apenas de legumes, de vegetais. Vamos ver aqui a partir do versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Muito bem. Então, queridos, aqui nós vemos um caso onde temos o jejum parcial. Esse jejum parcial foi praticado por Daniel em outras ocasiões. Eu mesmo já fiz isso, minha esposa também, nós já fizemos jejuns parciais algumas vezes e podemos ver a recompensa do Senhor com relação a isso. Então, esse é o jejum parcial, onde você se abstém de alguns tipos de alimentos. Eu conheço muitos testemunhos maravilhosos de pessoas que fizeram esse tipo de jejum e receberam coisas grandes da parte de Deus. Aqui nós vemos que Deus deu a esses jovens, aqui, por exemplo, nós vemos no versículo 20, aliás, no versículo 19 ele diz: e o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Então observa aqui a resposta tremenda que Deus deu a esses jovens pelo fato deles terem decidido jejuar as iguarias do rei, não se contaminar com elas e comer apenas legumes e água. Tiraram bebida alcoólica. Certo? Eu conheço muitos testemunhos maravilhosos, por exemplo, os fundadores do ministério
Gideões da Oração, ali vinculado à Lagoinha. Eles contaram como foi o processo onde Deus lhes revelou esse ministério, e eles passaram cerca de 1 ano jejuando certas coisas, por exemplo, chocolate, café, algumas coisas nesse sentido. E já perto do final daquele ano, o Senhor revelou como deveria ser o ministério, e esse ministério Gideões da Oração teve uma expansão muito rápida em todo o planeta, na verdade, é uma coisa tremenda. Eu sei que grande parte disso deve-se a essa busca através desse jejum parcial. Também o próprio Daniel, mais à frente, recebe grandes revelações da parte do Senhor sobre os tempos do fim, através também do jejum parcial, comendo legumes. E aí algumas pessoas perguntam, mas o que é que eu posso, o que é que eu não posso comer? Geralmente no jejum parcial você tira alguma coisa, algum alimento que você goste bastante, alguma iguaria, por exemplo, aqui eles tiraram vinho, tiraram carnes, alimentos gostosos, e preferiram comer apenas verduras. A gente sabe que verdura é algo que é bom para a saúde, mas não é uma coisa gostosa de si mesmo, né? Você tem que preparar saladas e usar outros condimentos para poder a verdura absorver o gosto do molho ou coisa assim. Então no jejum parcial você se abstém do prazer, vamos dizer assim, do prazer pleno do alimento, e oferece aquilo ali em sacrifício ao Senhor, orando, claro, buscando ao Senhor, meditando na palavra. Ou seja, é um momento de você focar no lado espiritual, focar no reino de Deus, e aí o Senhor vai manifestar a sua bênção, certo? Muito bem, outro tipo de jejum, gente, nós vamos ver aqui no livro de Mateus, no capítulo 4. Vamos ver aqui o caso do jejum de alimentos sólidos. O próprio Jesus jejuou. Em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Certo? Então aqui foi um jejum de alimentos sólidos. Jesus provavelmente aqui, eu creio que esse jejum não foi sobrenatural, como foi o caso de Elias. Elias também passou 40 dias e 40 noites jejuando, só que foi um jejum sobrenatural, porque ele nem comeu nem bebeu. Isso não é possível. Não é possível um ser humano ficar mais de 5 dias sem beber água. Ele provavelmente vai morrer nesse período. Então, um jejum total não pode ser feito por mais de 3 dias. Ok? Mas aqui é um jejum de alimentos sólidos. Provavelmente Jesus bebeu água aqui, porque não foi um jejum sobrenatural. Então, o jejum de alimentos sólidos geralmente é praticado a partir do amanhecer do dia até o pôr do sol. É um jejum onde você se abstém de comida sólida, mas pode beber líquidos. Esse jejum também é muito bom, claro, todos os jejuns são muito bons para você receber poder, sabedoria, etc. No entanto, nem sempre dá para a gente praticar esse jejum, porque você geralmente, se você jejua o alimento sólido, você se sente fraco. Eu tenho muitas experiências também com jejum desse tipo. Alguns anos atrás eu passei 7 dias jejuando. Foi um jejum desse tipo aqui. Eu retirei os alimentos sólidos e só comia um pouquinho, só apenas um pouquinho de alimento sólido no entardecer. Bem pouquinho. Minha esposa preparava algo sem sal, sem nada, só para eu não ficar completamente fraco, porque quando você jejua, né, o seu corpo fica fraco, você enfraquece realmente a carne, e é por isso que você acaba ficando tão sensível, né, à voz do Espírito Santo, às coisas espirituais. Mas é o jejum de alimentos sólidos, já é um jejum mais pesado para você praticar. Se a pessoa não tem costume, vai dar dor de cabeça. Se ela, por exemplo, bebe muito café, tem esse vício do café, vai dar dor de cabeça. Então você tem que, muitas vezes, se preparar para fazer esse tipo de jejum. Quando eu passei 7 dias jejuando, isso foi, eu acho que há uns 3 anos atrás, e realmente até hoje eu colho os benefícios desse jejum, mas eu passei 1 semana me preparando antes, retirando
os alimentos aos poucos. Você não deve fazer jejuns prolongados, desse tipo aqui, né, tirando todo o alimento sólido. Você não deve fazer esses jejuns prolongados sem uma preparação, porque você vai sofrer muito, seu corpo vai reclamar, você vai sentir muita dor de cabeça. É necessária uma preparação. E eu me preparei, passei uma semana retirando gradativamente, tirei café, tirei chocolate, tirei gordura, fui tirando os alimentos e diminuindo as porções, fui retirando certas refeições do dia. E aí quando começou mesmo na segunda semana, eu já estava com o corpo preparado, né? Também não foi fácil, mas diminui o seu sofrimento quando você faz essa preparação. E o principal também, talvez mais importante do que você preparar o seu corpo para começar o jejum, é você retomar a sua alimentação normal, certo? Então foram 7 dias, eu me senti muito fraco fisicamente, mas saía, caminhava com a minha esposa, com a Oriana, e orávamos juntos. Eu passava praticamente o dia todo orando, adorando e meditando na palavra, né? Eu estava de férias do meu trabalho, então me preparei para isso aí, foi algo que veio ao meu coração. E o retorno é muito importante, você não pode retomar a sua alimentação. Isso eu estou falando se for um jejum noite e dia, certo? Sendo um jejum apenas ao longo do dia, eu não vejo problema, mas se você for fazer um jejum prolongado, dia e noite, noite e dia, então tem que ter essa preparação antes e depois, ok? Depois você tem que retomar a sua alimentação normal aos poucos, não comer coisas pesadas, carne, né, coisa assim, voltar logo com gordura, muita gordura ou coisas pesadas, porque quando você passa muito tempo em jejum desse tipo, seu corpo, o seu estômago volta a ser como se fosse um estômago de um bebê. E se você der carne sólida para um bebê, ele pode até passar mal e talvez até morrer, dependendo do que ele for comer, certo? Eu gostaria de indicar também, aproveitando aqui, que estou lembrando, o livro da pastora Valnice Milhomens, que fala sobre o jejum. Se eu não me engano, é Jejum e a Redenção do Brasil. Eu aprendi muito sobre jejum através desse livro, certo? Eu vou colocar a referência dele, a capa, para que você possa, se tiver interesse, se aprofundar mais nesse tema. Muito bem, então na volta você deve voltar com cuidado, voltando a se alimentar gradativamente. Não pode voltar de uma vez, porque você pode, no mínimo, você vai ter uma diarreia terrível, certo? Já aconteceu comigo, porque eu voltei muito rápido à alimentação que eu tinha antes e não fiz essa etapa do retorno. Então, se eu passei, por exemplo, eu passei uma semana em jejum de dia e noite, eu também passei uma semana para retomar a minha alimentação normal, principalmente a questão da gordura e alimentos de difícil digestão, tá certo? Mas os benefícios foram muitos, eu me separei realmente nesse período e, como eu disse antes, até hoje eu vejo os resultados. Deus me trouxe muita sabedoria, o Senhor depois foi mostrando os direcionamentos para o nosso ministério, então vale a pena você se dedicar a esse tipo de jejum também. Muito bem, gente, o último jejum nós vamos encontrar aqui no livro de Atos, o último tipo, Atos capítulo 9, versículo 9, nós temos aqui o último tipo de jejum, que é o jejum total. Nesse tipo de jejum, você nem come alimentos sólidos, nem bebe líquidos, nem água, você não ingere absolutamente nada. E esse tipo de jejum eu realmente não recomendo para todo mundo. Você tem que ter prática de jejum, porque nós não podemos ficar sem água por mais de 3 dias. Salvo engano, o ser humano não pode ficar sem água ou líquidos. Até 5 dias ele vai morrer. Então não faça esse tipo de jejum se você já não tiver prática de jejuar. O maior prazo para esse tipo de jejum, biblicamente falando, são 3 dias, certo? Aqui em Atos capítulo 9, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele já inicia seu ministério com um jejum desse. Mas por quê? Porque Paulo era fariseu e os fariseus tinham sim o costume de jejuar. Ele já tinha prática de jejum.
Aqui em Atos 9:9 diz assim: e esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu, certo? É o jejum total. Eu nunca pratiquei, mas já vi pessoas que fizeram de um dia, jejum total de um dia. Enfim, todos os jejuns têm benefício, mas nesse caso aqui eu recomendo você só fazer esse tipo de jejum se você tiver realmente a prática de jejuar pelo menos um dia inteiro, senão não recomendo não. Certo? Nós vimos que não é a questão necessariamente o nível de sacrifício que você faz, né? Obviamente um jejum desse tipo ele é bem mais sacrificial, mas nós vimos que, por exemplo, no caso de Daniel e os seus amigos, eles jejuaram um jejum parcial, eles se alimentaram de verduras, beberam água, e nós vimos ali grandes operações de Deus na vida daquele pessoal lá, né? Você pode ler isso no livro de Daniel, tá certo? Então não é necessariamente a quantidade ou a grandeza do sacrifício que você faz. Deus não quer grandes sacrifícios, Deus quer amor, Deus quer misericórdia. E nós jejuamos porque nós vamos separar esse tempo diante de Deus, né? E colocar ele em primeiro lugar e se abster, né, de alimentar nosso corpo, né, de atender uma necessidade básica do nosso corpo, que é a necessidade da alimentação, para fins espirituais, né? Por poder, por sabedoria, e Deus com certeza Ele nos abençoa. Eu já pratiquei praticamente todos esses tipos de jejum aqui, exceto o total, e vejo os benefícios. Então eu incentivo você a começar, se você é cristão. Eu já vi testemunhos assim incríveis, eu pretendo também contar alguns testemunhos de respostas a jejum. E, enfim, é bênção mesmo, mas pratique com sabedoria dentro da revelação da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja com o seu espírito.